muito bom poder falar com você através desse vídeo e eu quero aqui primeiro expressar minha gratidão pela sua audiência, por poder contar com você, você que está vendo esse vídeo. Já queria começar pedindo para você deixar o seu like, isso é muito importante. É assim que essa plataforma funciona, então eu preciso te pedir isso, mas eu quero expressar realmente minha gratidão e o privilégio que eu me sinto em compartilhar com você, em poder te alcançar, tá ok? Então vamos pro conteúdo desse vídeo de hoje. Se você está aqui, talvez você leu o título desse vídeo e aí você se interessou e você tá doido querendo saber o que eu quero falar. Então, não me sinto digno de Jesus. Foi mais ou menos essa uma frase que alguém, um tempo atrás, que eu estava aconselhando, compartilhou comigo. Essa pessoa estava cheia de acusação, cheia de condenação por causa dos seus erros. Então ela falou e se expressou mais ou menos assim: não me sinto digno de Jesus. Não me sinto digno de olhar para Jesus. Sabe? Essa frase, ela revela, na verdade, uma crença errada. E o que me preocupa é que se no dia que ela se sentiu digna de Jesus, se é que teve um dia que ela se sentiu digna de Jesus, é que se ela se sentiu digna porque ela obedeceu, ela cumpriu tudo certinho. Se no dia que ela se sentiu digna de Jesus foi porque ela venceu a tentação, foi porque ela venceu o pecado. O que me preocupa é que se no dia que ela se sentiu digna de Jesus foi porque ela andou certinho, bonitinho, sabe? O que me preocupa é isso. Porque será que no dia que ela se sentiu digna de Jesus foi porque ela cumpriu os 613 requisitos da lei? Será que foi isso? O dia que ela se sentiu digna de Jesus foi porque, uau, Jesus, hoje eu dou nota 10, viu, Jesus? Hoje eu tirei 10. Será? Então, essa afirmação revela para nós, na verdade, é a justiça própria. É a mentalidade da lei. E o que é interessante é que o problema é que, segundo a Bíblia, lá em Isaías, capítulo 64, 6, diz que as nossas obras de justiça, aos olhos de Deus, é como um trapo de imundícia. Aos olhos de Deus, é como um absorvente usado. Uau! O melhor que você consegue fazer para Deus é como absorvente usado. Porque a palavra imundícia, no original ali, é menstruação. Sabe, a Bíblia está dizendo que aquilo que você consegue fazer de melhor para Deus, para tentar conquistar a justiça na força do seu braço, é como um trapo de imundícia. Então, quem é que se pode se qualificar, se achar digno de Jesus de si mesmo? Quem é? Sabe, irmão? E olha só que interessante. A afirmação que Tiago fala para nós. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todo. Olha aqui. Tiago está dizendo o seguinte. Irmão, se você guardou 99,9% da lei e tropeçou em um, você é culpado de todo o resto. Então, voltando a falar, sabe, você tentar se sentir digno de Jesus, digno de se relacionar com Jesus, baseado naquilo que você pode fazer, baseado na lei, baseado nas suas obras, baseado nos seus acertos. Sabe, irmão, aí vai ser impossível, porque se você errar em um, você é culpado de todo o resto. Você consegue me entender? Você consegue compreender que por detrás dessa afirmação, eu não me sinto digno de Jesus, revela na verdade, é uma justiça própria, é uma tentativa de buscar se justificar diante de Deus pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelas suas obras. Sabe, irmão, não é assim que funciona, porque você não consegue cumprir 100% da lei. Então essa pessoa estava sentindo acusada, se sentindo pesada, com fardo da culpa da condenação por causa do seu erro. Ela estava olhando para o seu erro em vez de olhar para Jesus. E aqui também entra outra questão que essa afirmação também nos revela. O que essa afirmação nos revela? Então, primeiro que eu compartilhei com você é que ela revela uma mentalidade de justiça própria. Então essa frase, eu não me sinto digno de Jesus, revela a justiça própria. Tentar se justificar na base daquilo que você consegue fazer.
tentar se justificar com base na lei, tentar se justificar com base nas suas obras. Isso é justiça própria, sabe? Isso é lei. É eu tentar fazer por merecer alguma coisa. Mas também, essa mesma afirmação revela outro tipo de mentalidade. Qual que é a mentalidade? A mentalidade de alguém que está consciente da dívida. Uau! Sabe, essa afirmação revela, na verdade, uma mentalidade de alguém que está consciente da dívida e não do perdão. E não do pagamento. Você estar consciente dos seus pecados, dos seus erros, isso vai fazer com que você viva uma vida infeliz. Isso vai fazer com que você viva uma vida debaixo de condenação, culpa. Sabe, estar olhando para si o tempo todo é fazer você estar consciente dos seus erros, dos seus pecados. Mas olhar para Jesus, estar olhando para Ele, faz você viver uma vida consciente do amor e da bondade de Deus. Percebe? Porque a Bíblia diz, Isaías 59:2, e é um versículo que as pessoas gostam de citar bastante para tentar lidar com o pecado, que é que os pecados nos separam de Deus, faz separação entre nós e nosso Deus. Sabe, meu irmão? E eu preciso te falar isso. Isso era de fato uma verdade na antiga aliança. Na antiga aliança, os pecados eles tinham o poder de separar o homem de Deus, porque naquela ocasião, para as pessoas poderem se relacionar com Deus, elas deveriam oferecer sacrifícios constantes por seus pecados. E aqueles sacrifícios eram imperfeitos, porque eles não tinham o poder de remover pecado, mas apenas encobrir por um tempo. Sabe? E então aqueles sacrifícios eram imperfeitos. Então as pessoas pecavam, havia uma barreira sim entre elas e Deus, porque não havia ainda um sacrifício perfeito. Mas na nova aliança houve um sacrifício perfeito do próprio Jesus. Sabe? A questão do pecado não é mais um problema para Deus. Entende? A questão do pecado não é mais um problema para Deus. Ele já resolveu o problema do pecado. É o que você precisa entender. É que talvez você que está assistindo esse vídeo, que não se sente digno de Jesus por algum tempo, por causa dos seus erros, por causa do seu pecado, essa é a mentalidade que você tem. Porque você acha que o seu pecado é maior que o sacrifício de Jesus. Mas você precisa entender que o sacrifício de Jesus foi maior que os seus pecados. O pagamento foi maior que a sua dívida. Entende? Então o problema do pecado já foi resolvido. Não estou dizendo que Deus é omisso com os pecados. Não. Na verdade, Ele não empurrou debaixo do tapete não, viu? Ele resolveu isso em Jesus. Toda a ira de Deus foi colocada em seu Filho Jesus. Mas, Hamilton, então o que faz as pessoas se sentir como se estivesse longe de Deus? Se sentir como se tivesse uma barreira entre elas e Deus? Romanos capítulo 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E lá Paulo fala, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nada pode separar do amor de Deus. Mas uma das coisas que Paulo não lista lá é a culpa. Porque acredite, a culpa pode fazer você perder a consciência do amor de Deus. Porque a culpa é isso. A culpa é você estar consciente da sua dívida e não do perdão. Então, quando você está consciente da dívida, isso cria em você uma barreira para se relacionar com Deus. Então, vou te dar um exemplo. Imagine que você está devendo a alguém uma dívida de há muito tempo que você não consegue pagar. Sabe, quando você encontra com essa pessoa, você, com a consciência da sua dívida que você tem com ela, você não se sente em paz para se relacionar com ela. Isso vai gerar em você o que? Um afastamento. Você vai querer fugir, você vai querer correr dessa pessoa. Mas se eu te contasse que um amigo seu muito rico foi e pagou a dívida no seu lugar. Só que ainda você não adquiriu consciência desse pagamento. Ele não te contou ainda. No momento em que você encontrar aquele que você estava devendo, você vai querer sair correndo de novo, do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você está com a consciência da dívida e não do perdão. Então o problema também dessa frase, eu não me sinto digno de Jesus, é que ela está consciente da dívida, da grande dívida que ela tem para com Deus. E ela não está consciente do perdão. Ela não está consciente do pagamento. Sabe, o problema é que ela está olhando para o carnê, mas o carnê já foi pago. Sabe, ela tem que entender que o carnê já foi pago. Olha o que Hebreus diz, capítulo 8, versículo 12. Na nova aliança, essa é a verdade da nova aliança. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus
pecados. Sabe, irmão? A realidade da nova aliança é que não existe mais dívida, não existe mais condenação, não existe mais culpa. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Então, se Deus não se lembra mais dos seus pecados, por que você está lembrando a si mesmo o tempo todo de seus pecados? Sabe por que você está permitindo, está consciente o tempo todo dos seus pecados, sendo que nem o próprio Deus se lembra mais deles? Percebe? Então, que essa afirmação, essa frase, não me sinto digno de Jesus, tanto de coisas que ela carrega por detrás, carrega essa crença errada. Dizem, certa vez, Martinho Lutero, ele acordou de madrugada e o próprio diabo estava sentado na sua cama com a lista imensa dos erros de Martinho Lutero. E o diabo começou a ler um por um dos erros que ele tinha cometido durante aquele dia. E quando ele terminou de ler, Martinho Lutero virou para o diabo e falou: terminou? Então escreve aí embaixo: pago pelo sangue do Cordeiro. Pago pelo sangue de Jesus. Irmão, essa é a verdade. Não existe mais culpa, não existe mais condenação sobre a sua vida. Mesmo se o diabo vier apresentar a sua ficha criminal diante de você, todos os seus erros, você pode afirmar com ousadia e com certeza: foi pago. Anota aí nesse carnê: pago pelo sangue de Jesus, pago pelo sangue do Cordeiro. Para finalizar, a única coisa que nos faz dignos de se relacionar com Jesus é o sangue do Cordeiro. Sabe, a única forma, o único modo que eu posso me achegar de Deus é por causa do sangue do Cordeiro. É por causa que houve um pagamento. Então, que você possa lançar hoje toda a mentalidade de condenação, de dívida e de culpa que estava sobre a sua vida. Que você possa desfrutar dessa vida agora em paz com Deus, sabendo que a dívida foi paga e sabendo que não é pelos seus méritos, não é pela força do seu braço, não é pela sua justiça própria que faz você ser digno de Jesus, mas pelo contrário, sabe? Foi Ele que te amou primeiro, foi Ele que te salvou e é Ele que quer ter um relacionamento com você, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Manda para alguém, compartilhe com alguém e fique ligado nos próximos vídeos dessa série poderosa que é Vencendo a Condenação. Espero que isso tudo tenha ficado claro para você, tá bom? Qualquer coisa, deixa um comentário aí, qualquer dúvida, tá bom? Beijo, um abraço. Seus lindos.